Hoje, o secretário de Finanças da Prefeitura de Teresina, Admilson Brasil. Ele concedeu uma entrevista exclusiva falando a respeito do episódio que envolveu a vereadora Poliana, do Partido Verde, na Câmara de Vereadores, num encontro que eles tiveram na Prefeitura de Teresina. Ele negou que tenha agredido ou gritado com a vereadora Poliana. Ele conversou com Elivaldo Barbosa hoje pela manhã. Então, secretário, o senhor tem sido alvo, o centro das atenções de um episódio de um encontro seu, oficial, agenda oficial, com a vereadora Poliana Rocha, e que isso teria desaguado em denúncias de agressões verbais, em denúncia à delegacia de crimes de gênero e com repercussão na Câmara. O que aconteceu? Qual a sua versão sobre esse encontro que o senhor teve com a vereadora Poliana aqui, neste local, o seu gabinete da Secretaria de Finanças? Bom dia. Eu lamento muito o fato de ter tomado essa projeção. A vereadora esteve comigo na terça-feira, dia 4. Nós nos encontramos na saída da porta de vidro do prefeito. Eu vim conversando com ela, ela e o secretário de Planejamento, João Henrique. Eu estava numa reunião anterior, tinha ido lá só fazer uma consulta ao prefeito. Entramos aqui nessa sala que nós estamos. Já estava na reunião 2 procuradores e uma auditora, além da assessoria que fica aqui ao fundo, porta aberta, e a vereadora nos solicitou a liberação de uma emenda, de uma cota extra de emenda. Eu então disse que ela já tinha atingido o teto, certo? O assessor dela tentou falar e ela realmente disse, não, se já está no teto, encerrou. Assim, ele me pediu, então, me perguntando o porquê que não estava sendo liberado uma cota para uma feira, para a semestre. E eu disse que já tinha tratado com a secretária por 2 vezes e tinha solicitado que ela fosse ao prefeito. Ela me disse que o prefeito mandou retornar para mim. Então, eu disse que não ia ser liberado. E por que não foi liberado? Não foi liberado pela atual situação orçamentária do município e também pela situação financeira. Não agredi, não falei alto, eu tenho um tom de voz até meio alto, mas não é agressão. Tá certo? E se a vereadora se sentiu ofendida, não é de propósito que eu fiz isso. E não, repito, não agredi nem falei alto com ela. Como o senhor reagiu à manifestação da Câmara Municipal, que majoritariamente aprovou, inclusive, um decreto legislativo pedindo ao prefeito o seu afastamento do cargo? Muito tranquilidade. Eu só acho que cometeram um erro. Ouviram só uma parte. Quem tem um mínimo de conhecimento diz que é necessário ouvir as partes da lides. Só ouviram uma parte. Eu acredito que hoje, depois que eu já fiz as explicações, muitos dos vereadores que aprovaram isso mudaram a opinião. Na entrevista, o secretário de Finanças também falou com Elivaldo Barbosa sobre a queda do FPM e os desafios que as finanças da cidade de Teresina terão a partir dessa situação. Mantida a queda no repasse do FPM, o que fazer para evitar o caos nas finanças dos municípios? Que medida, por exemplo, mais impactante o senhor admitiria para estancar as despesas dos municípios? Bom, o prefeito tem prioridade nos investimentos. Esse nós iremos manter, que é o calçamento, que é a iluminação pública e é a saúde. Então, esse vai ser mantido. Mas alguns outros investimentos que é mantido por fonte própria de arrecadação, nós teremos que reduzir. Dentre elas, nós poderíamos ver, por exemplo, o prefeito teria interesse em fazer uma barragem no Puti, lá na Curva São Paulo. Se acontecer essa redução, como está a acontecer, esse vai ser um investimento que deixará de ser para agora, passará para o futuro. Despesas com a saúde, que já superam 35% da receita líquida corrente. Bom, isso é um trabalho que a Teresina vai ter que fazer junto ao governo do estado e ao Ministério da Saúde. Teresina tem
12 hospitais portas abertas, 93 UBS e 3 UPAs. Teremos que o governo do estado assumir alguma coisa com a União, ou o repasse aumentar, ou, na pior das hipóteses, Teresina entregar o HUT para o governo do estado. Teríamos que fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas eu acho que, nesse momento, a posição do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, que é médico, é tentar repactuar, junto ao governo do estado e à União, os valores que são repassados para a saúde de Teresina. Nivaldo Barbosa, pela entrevista do secretário de Planejamento e agora do secretário de Finanças, a gente percebe que a cidade de Teresina vai ter que passar por um pente fino nas suas contas. Verdade. Para poder manter as coisas em ordem, né? Porque foram realmente alguns, usando o termo do secretário de Planejamento, foi um baque para a Prefeitura de Teresina essa redução do FPM. É um sinal de alerta ligado, Joelson, lá no Palácio da Cidade. O secretário de Finanças, o Admilson Brasil, garantiu uma despesa que essa não tem como deixar de negligenciar ou deixar em segundo plano. É o pagamento da folha de pessoal. Os salários estão absolutamente preservados, segundo o secretário. Não há nenhum risco de atraso, de algum atropelo no pagamento da folha de pessoal. Porém, despesas terão que ser cortadas. E ele citou várias aí, porque esse recurso aí compromete não o investimento, que há muito tempo o limite de recursos para investimento, Joelson, é muito curto. O investimento, como disse aqui o secretário João Henrique Souza, vem mais de operação de crédito de repasses federais. O investimento com base no recurso do Tesouro Municipal, esse praticamente não existe. É dinheiro só para o custeio da máquina pública. E aí complica a situação. Quanto ao HUT, aí já é uma gestão com outra fonte de recurso. É o recurso da saúde, do SUS. E com isso, a Prefeitura já compromete 36% da receita líquida corrente. Só para você ter uma ideia, eu não sabia desse dado. A folha de pagamento de pessoal da Prefeitura de Teresina, Joelson, é em torno de 100 milhões de reais. 80 milhões é da Fundação Municipal de Saúde. 80 milhões de servidores. Supera em muita educação, né? Muito, muito mais. Então, é uma situação que deixa realmente o cinto muito apertado nas finanças do município. Por isso que ele defende essa tese e ela já vai voltar à tona na discussão com o governo do estado e com a União numa repactuação para a gestão, por exemplo, do Hospital de Urgência de Teresina. Deixa eu falar com a Sávia a respeito dessa questão das finanças. Sávia, ótima tarde para você, né? Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso Jornal do Piauí. A situação da Prefeitura de Teresina, eu queria só ampliar um pouco a situação das contas dos municípios, porque vai vir aí uma reforma tributária que está gerando uma série de dúvidas em relação ao futuro dos municípios, né? Está em discussão a questão, redução no número de tributos, dúvidas sobre a receita e uma queda no FPM, que Teresina está reclamando, mas outros municípios também, e nós já ouvimos aqui o IBGE sobre o caso, não há nenhuma perspectiva de recontagem de nada. Vai ser mantido essa conta do jeito que ela está aí. Desafio para os municípios em todo o Brasil, discussões que certamente chegam a Brasília e passam por essa reforma tributária? Totalmente, Joelson. A gente tem duas frentes, né? Uma é via judicialização, muitas cidades médias e grandes devem entrar na justiça para rever essa questão da quantidade de habitantes estipulada pelo último censo, e a outra frente aqui no Congresso, justamente onde eu estou agora, porque a reforma tributária ela deve ter uma discussão bem intensa, apesar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizer que quer votar até outubro, mas os estados, os municípios, eles querem ser ouvidos sobre pontos que, segundo eles, foram discutidos de maneira muito assodada. Tem muito jabuti nesse assunto, e jabuti a gente sabe que ele não sobe em cima da árvore sozinho, né? Alguém tem que botar ele lá. Então, com certeza, estados e municípios estão muito atentos a essas possíveis mudanças que podem, claro, implicar diretamente nas finanças, principalmente no ano pré-eleitoral, tudo se torna um pouco mais complicado do que já é. A Paula estava contando um detalhe interessante sobre a tabela de pagamento, né, dos servidores do município, né, Paula? Sim, Joelson, essa parte, né, do orçamento que é destinada ao pagamento desses servidores que são da saúde é tão grande que na tabela de pagamento, por exemplo, dos servidores,
há um dia, é pago, separado um dia no mês, aos servidores que são ali da administração da área meio da prefeitura, e num dia separado é feito o pagamento desses servidores exclusivos da FMS. Eles recebem em dias distintos. Dado o valor, que é realmente enorme, impressionante